Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos com muita alegria, com muita paz no coração, para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós vamos estudar o perigo das obras da carne. Quero pedir a você continuar visualizando o nosso canal Moldado e também subscreva no nosso canal. Visite também o nosso site moldado.com. Lá você tem não somente os vídeos, mas também tem o esboço em detalhes para que você seja mais esclarecido do que aqui nós falamos, do que aqui ensinamos. O perigo das obras da carne. Para nós entendermos melhor o perigo das obras da carne, nós queremos dividir esse texto em 4 grupos: adultério, prostituição, impureza e lascívia. São pecados que os homens cometem contra o seu próprio corpo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, ele disse: fugir da prostituição. Ele diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Também o outro grupo é idolatria e feitiçaria. São pecados que a humanidade comete diretamente contra Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 10, está escrito: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Apocalipse capítulo 22, 15 diz: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. O terceiro grupo: inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, tudo faz parte do terceiro grupo. São pecados que o homem comete diretamente contra o seu próximo. E quem não ama o seu próximo também não ama a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus disse para amar até os inimigos. Ele disse: amai a vossos inimigos. Então, é necessário amar para que sejamos filhos do nosso Pai que está no céu. Amar o inimigo, amar o próximo é necessário, pois só assim você será filho de Deus. João capítulo 13, versículo 34, Jesus também disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, primeiro ele diz: amai o vosso próximo como a si mesmo. Agora aqui, já ele disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, se você, da forma que você ama a Cristo, você deve também amar o seu próximo e até o seu inimigo. O quarto grupo: homicídios, bebedices e glutonarias. Esses pecados são pecados que o homem comete diante da sociedade. Esse pecado, ele escandaliza o cristão, mancha a moral, mancha a sua moral através do seu comportamento. Veja também que o rei Assuero, no caso da embriaguez, da bebedice, Assuero perdeu a rainha Vaste por causa de bebedeiras, por causa de embriaguez. Veja que Belsazar perdeu o reino da Babilônia porque ele estava embriagado.
ele e todo o seu exército, quando então a Pérsia, os soldados da Pérsia, o exército da Pérsia, chegou ali, pegou todos embriagados e tomou então Babilônia. Nós vemos também, no caso de embriaguez, Noé. Noé embebedou-se e ficou nu. E o seu filho mais novo viu Noé nu. Depois, já sóbrio, Noé então amaldiçoou Cã, o seu filho mais novo. No caso de embriaguez e glutonaria ainda, Eli e os seus filhos. Eli era um glutão. Os seus filhos, Eli, ou seja, os filhos de Eli, eles não só eram glutões, mas também praticavam a prostituição no pátio do tabernáculo. Mulheres vinham até eles e eles se prostituíam ali no pátio do tabernáculo e praticavam também a glutonaria quando eles iam até os caldeirões, comiam, levavam as carnes que os judeus traziam para a oferta de holocausto ao Senhor. Então, ia também as ofertas de manjares, e eles levavam e comiam as ofertas que iriam ser oferecidas a Deus. Deus se irritou com tudo isso. Em uma guerra contra os filisteus, morreram os 2 filhos de Eli, e quando Eli soube da morte dos filhos, sentado em uma cadeira, e por ser tão gordo, com o susto que ele tomou ao mover-se na cadeira, Eli caiu e quebrou o pescoço. Então, são esses os 4 grupos que nós vamos estudar, e agora nós vamos ver o perigo de cada grupo desses. O perigo das obras da carne quando o homem peca contra o seu próprio corpo. Qual o perigo? Primeiro, é a perca da moral. O homem perde a moral, perde a credibilidade diante da sociedade quando ele mancha o seu nome. Depois, o segundo, perca da família no caso de adultério, ele perde a família. E em ambos os casos, ele perde a reputação também, perde a dignidade diante da sociedade. Perigo de doenças transmitidas nas relações de sexo ilícito, como a AIDS, e em outros países é chamado também de SIDA. O perigo dos vícios sexuais. O homem pode ficar dependente da prostituição, dependente de qualquer outro vício sexual, da masturbação, da pornografia, do erotismo. Então, há um perigo muito grande que o homem corre praticando aí, deixando que essas obras da carne venham dominar o seu espírito, dominar a sua vida. O perigo das obras da carne quando o homem peca diretamente contra Deus, no caso da idolatria e da feitiçaria. Primeiro, esquecimento de Deus. O homem se esquece de Deus. Quando ele parte para a idolatria, quando ele se envolve com a feitiçaria, ele se esquece de Deus. E aí corre perigo. O Salmos 9,17 diz que os homens serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Pois nesse pecado o que acontece? O homem substitui a Deus pelo próprio homem. Confia mais no homem do que a Deus e acaba substituindo o homem, substituindo Deus, colocando o homem no lugar de Deus. Também colocam objetos, as coisas que os homens criam, a própria criação de Deus, como o homem, pessoas que adoram a natureza, adoram o sol, adoram a lua, adoram o mar, adoram animais, adoram peixes, enfim, a criação de Deus, ele faz com que a criação de Deus substitua a Deus. E ele, então, esse é um perigo que o homem corre nessa obra da carne, feitiçaria e idolatria. No caso da feitiçaria, o envolvimento
é um perigo muito grande com envolvimento com o homicídio, né? Crime contra a fauna, e o crime contra a fauna, aí ele vai ter prejuízos, multas, prisões até, e também há casos até que crianças são oferecidas como sacrifício, e as crianças são oferecidas como sacrifício em nome de instituições, em nome de empresas, né? E achando que oferecendo aquelas crianças, as suas empresas vão prosperar, vão ter mais sucesso. Perigos da idolatria, perigos da feitiçaria. Outro perigo destas obras da carne, idolatria e feitiçaria, é de doenças psicossomáticas, né? Como traumas, medos, problemas do sistema nervoso e os sintomas dessas doenças, né? Também nós podemos ver aqui a aceleração dos batimentos cardíacos em momentos aleatórios, ou seja, quando o indivíduo não está em um momento de tensão teoricamente. Então ele vai ter aí tremores excessivos, suor excessivo também, dores de cabeça, muitas vezes crises que se parecem com enxaqueca, e há quem desenvolva a própria enxaqueca em decorrência de transtornos psíquicos, dores nas costas, náuseas, sem motivo algum a pessoa tem náuseas, aceleração da respiração e sensação de sufocamento, dores no estômago. Alguns desenvolvem a chamada gastrite nervosas e até úlceras, e a sensação de boca seca. Temos no nosso esboço, lá no nosso site, você vai ver os sintomas de todas essas doenças. Visite o site e veja lá os sintomas de todas essas doenças causados por esta obra da carne, idolatria e feitiçaria. O perigo das obras da carne é quando o homem peca contra o seu próximo. No caso, inimizades, porfias, emulações, dissensões, iras, contendas, heresias, invejas, enfim, há um perigo quando o homem deixa que essas obras da carne domine a sua vida. Primeiro, falta de comunhão com Deus. 1 de João, capítulo 1, e o versículo de número 7. Ou seja, se ele não ama o seu próximo, ele vai deixar de ter comunhão com Deus. Se ele não ama o próximo, não vai ter comunhão com Deus. E João diz assim: se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, então é o que acontece. Não temos o homem que não tem comunhão com seu próximo, não tem comunhão com Deus, não tendo comunhão com Deus, não tem a presença de Deus. Então é o perigo que ele corre, é o perigo que o homem corre, deixando que estas obras da carne dominem a sua vida. Outra coisa é a falta de paz. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos. Seguir. A paz é preciso ser seguida. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que a paz com todos, ela deve ser seguida, deve se buscar, pois também esta paz, ela é uma virtude do fruto do Espírito, e ela deve ser seguida ela deve ser seguida. Se ele tem falta de paz, significa que ele não está seguindo a paz. Significa que ele não tem paz com o seu próximo.
ele não tem paz com o seu irmão, ele não tem paz nem consigo mesmo. Então, assim, ele não poderá ver o Senhor. Se ele não seguir a paz, se não tiver uma vida santificada, ele não verá o Senhor. Outra coisa é a falta de amigos, perigo da falta de amigos. A pessoa fica sem amigos. Imagine quem quer ser amigo de uma pessoa que anda em dissensão, uma pessoa que anda irada, uma pessoa que anda contendendo com os outros, uma pessoa que tem inveja dos outros. Ele vai ter quase nada de amigos, somente aqueles que o apoiam nessas obras da carne. Então, falta de amigos. Não podemos ser amigos do mundo de forma nenhuma, mas nós podemos ter o máximo de amigo que nós quisermos ter. O que nós não podemos é nos contaminar com o pecado que está no mundo. Jesus na terra, ele teve muitos amigos, e foi amigo até dos inimigos, e fala para nós sermos também amigos dos nossos inimigos, porque ele diz: amai. Não é só ser amigo, não, é amai os vossos inimigos. Os perigos destas obras da carne é justamente esses: não ser bem visto pela sociedade, não ser bem visto pelos outros, não ser bem visto nos lugares que frequentam. Essas pessoas, se quisermos ser amigos das pessoas, o que nós devemos fazer para ser amigos, para amar os nossos inimigos? Expressar um comportamento saudável, né? Um comportamento amigável. E as pessoas com essas obras da carne, elas não têm esse comportamento, não têm um comportamento saudável, não têm um comportamento amigável, não atrai amizades, não é uma pessoa gentil, não são receptivos, e leva ainda a pessoa a ser uma ovelha negra em qualquer lugar, em qualquer ambiente que ele convive. O perigo da obra da carne quando a pessoa peca contra a sociedade. Aí tem os homicídios, bebedices e glutonarias. Homicídios, bebedices e glutonarias são obras da carne quando o homem peca contra a sociedade. E quais os perigos? Escândalos, principalmente na família, entre os amigos, companheiros de trabalho e também os ambientes que ele frequentam. Outra coisa é o vandalismo público, no caso das bebedices, das bebedeiras, né? Vandalismo público. Homicídio, há pessoas que se embriagam e matam os outros, não é? Outros fazem vandalismo, quebram as coisas, quebram tudo aquilo que foi construído com dinheiro público, é vandalismo. Outros se embriagam e se suicidam, né? Outros agem de forma violenta, querem bater nas outras pessoas, discutir, acabam brigando, xingando outras pessoas. Obras da carne, perigos que a pessoa corre dando lugar a essas obras da carne. E também as pessoas que rodeiam publicamente dentro de casa com os familiares, é muito perigoso. Acidentes físicos, a pessoa embriagada pode sofrer um acidente, né? Além de ter esses acidentes, pode estar conduzindo o carro e, além de sofrer o acidente, também arrisca a vida dos outros, e não é nem necessário estar conduzindo um automóvel ou qualquer uma outra coisa. Ele é embriagado, ele é risco de vida para as outras pessoas. A outra, inconsciência do que faz, desorientação. A pessoa fica
desorientada, a pessoa fica inconsciente, a pessoa fica esquecida, a pessoa se esquece dos compromissos gerais que ele tem, compromisso com a família, compromisso profissional, compromisso com a empresa que ele trabalha, compromisso em si, ele se esquece dos seus compromissos. Por quê? Porque ele está dando aí direito que esta obra da carne, a bebedeira, a bebedice, né? E que está relacionado com a glutonaria também, e daí vem homicídios, enfim, a pessoa peca, é um pecado e corre esse risco aí se ele der lugar. Aqueles que bebem pouco, a pessoa diz, eu bebo socialmente, né? Quando a pessoa bebe socialmente, ele está correndo um risco de até tornar-se um alcoólatra. As bebedeiras geralmente estão relacionadas com a glutonaria. Não podemos nos esquecer que há pessoas que são glutões, né? Mas não bebem nada, mas comem o suficiente para pecar. Doenças de quase todos os tipos nesta obra da carne. Quase todos os tipos de doença. Algumas mais comuns que nós conhecemos é o câncer. Câncer, problemas cardíacos e respiratórios, rins, fígado, cirrose, depressão, obesidade, inchaço no corpo causado pela insuficiência cardíaca, edema renal, cirrose hepáticas, alergias, posturas inadequadas e outras doenças que as pessoas, dando lugar a essas obras da carne, corre o risco, corre o perigo de de ser contaminado com essas doenças. É perigoso dar lugar às obras da carne, meu amigo. A vida conduzida pela obra da carne. Sabemos que dentro do crente há duas naturezas. Uma natureza, a natureza adâmica. A natureza adâmica ela foi corrompida na queda. E a nova natureza, que é o resultado da regeneração através do novo nascimento. João 3:3, Jesus disse, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se a natureza adâmica não for controlada pelo Espírito, se ela não for controlada pelo Espírito, produz fruto que leva o crente à morte espiritual e, em alguns casos, até à morte física. Então, para vencermos a velha natureza, o que precisamos? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do poder de Deus para que nós podemos controlar essa concupiscência, o pecado da carne. Como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Podemos ser cheios do Espírito Santo vivendo uma vida de oração e jejum. Podemos ser cheios do Espírito Santo lendo, estudando, meditando, fazendo reflexões, estudando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele disse, enchei-vos do Espírito. Aí no capítulo 6, do versículo 10, na mesma epístola escrita aos Efésios, ele disse, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Então, quem cuida para que sua vida seja espiritual, ele deve cuidar do que vê, cuidar do que lê e cuidar do que ouve. Cuidar do que vê, cuidar do que lê e cuidar do que ouve. Então, não veja e não leia nada que não venha edificar a sua vida
e não ouça nada que contamine e destrua a sua comunhão com Deus, né? O caráter, a degradação do caráter cristão. O caráter não é inato, mas e pode ser mudado. O caráter, ele pode ser moldado pelo Espírito Santo quando o crente passa pela experiência do novo nascimento, quando da regeneração. Se o homem der lugar para que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, ele terá vitórias sobre a carne, produzirá frutos de caráter cristãos rebeldes, cristãos que vivem em dissensão na igreja, que causam escândalos para a igreja, não conheceram ainda o novo nascimento, porque o novo nascimento faz dessas pessoas rebeldes uma pessoa nova. Então, com certeza, os inimigos do caráter, os inimigos do caráter cristão, eles vão atacar. Quais são? Depois nós vamos ver, podemos ver até esses inimigos. Então, e aí vem como nós sabemos que o caráter cristão nós vamos ser atacados pelos inimigos. Então nós precisamos estar preparados com oração e jejum, preparados com a palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu. E nós também podemos vencer. Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Jesus venceu a carne orando e jejuando. Lucas capítulo 22, 39 a 46. E Jesus venceu o mundo com o perdão, quando Jesus perdoou. Ao expirar, já expirando, já morrendo, Jesus perdoou aqueles que o feriam. Jesus perdoou aqueles que o crucificavam. Jesus perdoou aqueles que o estavam matando. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava ali vencendo o mundo através do perdão. Você tem perdoado? Perdoe o seu irmão e você vai vencer o mundo. Estude a palavra de Deus para você vencer o diabo. Ore e jejue para você vencer a carne. Ele nos chamou para nós produzirmos frutos para a vida eterna. Jesus nos chamou para nós produzirmos frutos para a vida eterna. Esses frutos, eles expressam o comportamento de quem é fiel ao que o chamou para a guerra. E quem foi que nos chamou para as batalhas? Quem foi que nos chamou para esta guerra espiritual? Não foi Cristo? E a maior guerra, a nossa maior guerra, a maior guerra do homem, a maior guerra no homem está no seu interior. É a guerra do espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Eles lutam, eles guerreiam dentro de nós, né? E nós podemos ser moldados pelo Espírito Santo. Nós podemos ter um novo caráter, ter o caráter cristão, ter o caráter de Cristo. Uma vida que não agrada a Deus. Para agradar a Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para agradar a Deus. Quando o Espírito Santo toma conta do nosso ser, quando o Espírito Santo nos enche da sua graça, do seu poder e da sua unção, nós conseguimos vencer as obras da carne, né? Nós conseguimos produzir frutos do Espírito que vai ser visto por quem? Por uma grande nuvem de testemunhas. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que
tão de perto nos rodeia. Os bons frutos são colhidos de árvores boas, de árvores frutíferas. Precisamos entender que quanto melhor fruto nós produzirmos, mais nós vamos ser atacados, mais nós vamos ser caluniados, mais nós vamos ser perseguidos. Mas o que nós devemos fazer? Não se importar com as perseguições, porque nós temos um alvo, o nosso alvo é Cristo. Não se importe com as perseguições, não se importe com as calúnias, não se importe com as aflições, com as lutas, não se importe com os ataques satânicos, não se importe com os ataques mundanos, não se importe com isso. Importe-se e se preocupe em dar frutos de qualidade, produzindo esses frutos. Por que você está produzindo esses frutos? Porque você está vencendo a sua carne. Quando nós vencemos a carne, produzimos frutos bons, frutos de qualidades, frutos maravilhosos, frutos do Espírito. Os bons frutos são colhidos de árvores boas e frutíferas. Não é? A vida, quando dominada pelas obras da carne, corre sérios riscos. Não só de perder a vida fisicamente, mas o pior é quando se perde a vida espiritual. Aí é pior, perde a salvação, que pós-morte o homem não conseguirá mais, pós-morte não há meios de recuperar-se. Então, quer salvação, quer vida eterna, quer prosperidade na presença de Deus, quer uma vida de comunhão com Deus, quer a mansão celestial, quer ir para o céu, quer ser arrebatado, então você deve ser santo aqui na terra. Devemos santificar a nossa vida aqui na terra, devemos ser cheios do Espírito Santo aqui na terra, devemos ter a presença de Deus aqui na terra, devemos buscar o Senhor aqui na terra. Se nós tivermos comunhão com Deus aqui na terra, ao passarmos desta vida para outra, ou passarmos desta vida para outra, continuaremos tendo comunhão com Deus lá no céu. Continuaremos a termos a paz com o Senhor nas mansões celestiais. Deus, através do seu infinito amor, ele dá aos homens inúmeras oportunidades para que o homem alcance a salvação, para que o homem produza bons frutos, para que o homem consiga vencer a carne. Ele investe no homem. Deus dá chances para que o homem viva um pouco mais. Veja as oportunidades que Deus dá para o homem. Ele dá chances para que ele viva um pouco mais. Ele dá livramento de mortes. Em alguns casos, permite que o homem seja curado de suas doenças, às vezes até doenças que os médicos eles não conseguem curar. E Deus permite que os homens sejam curados, dando a ele mais longevidade, para que ele conheça Deus, para que a ele seja revelado Jesus Cristo e ele possa vencer a carne com os frutos do Espírito e alcançar o céu. Deus também prepara homens, prepara profetas, né, para anunciar poderosamente a palavra de Deus. Os homens de Deus gastam seu tempo para ganhar almas para o reino de Deus. O Espírito Santo também busca oportunidades que o homem possa abrir o seu coração, e o Espírito Santo então consegue convencer o homem do seu pecado, e ele se aproxima de Deus. Deus expressa a sua compaixão, a sua infinita bondade e o seu grande amor em favor das almas que produzem frutos
para a vida eterna. As obras da carne, além de ser um perigo para a salvação, de todo crente, as obras da carne também, ela é um perigo de contaminação para os outros. Ou seja, se o crente der lugar às obras da carne, ele acaba contaminando o seu próximo, que vive contamina outros que vivem nessa mesma esperança e escandaliza os outros que ainda nem conhecem a Deus e impedem essas pessoas de alcançar a salvação. Então, as obras da carne realmente é um perigo para a sua vida, é um perigo para a minha vida, é um perigo para a família, é um perigo para a sociedade, é um perigo para o meio ambiente, é um perigo para o convívio. As obras da carne devem ser vencidas pelo Espírito Santo. Então, vamos sermos cheios do Espírito Santo. E para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos ter uma vida de oração e jejum para vencermos a nossa carne. Precisamos ter uma vida de estudo da palavra de Deus para vencermos o diabo. Precisamos perdoar as pessoas. Não podemos ser pessoas rancorosas, pessoas amarguradas, pessoas cheias de ressentimentos, dando lugar à carne. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e assim nós venceremos as obras da carne e no arrebatamento da igreja subiremos para o céu e encontraremos o Senhor nos ares e para sempre nós estaremos com o Senhor. Participe da Escola Bíblica Dominical na sua congregação. Quero agradecer por esta oportunidade que você me dá, de você estar aí do outro lado, ouvindo-me, prestando atenção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida. Permaneça na presença de Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo para que você vença as obras da carne e seja fiel, porque o Senhor vem buscar os fiéis, não é? O Senhor vem buscar os fiéis, aqueles que estiverem cheios do poder de Deus, vencendo as obras da carne, buscando uma vida de santificação ao Senhor. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.